Os humanos são cheios de emoções e sentimentos, e quando se fala de cortar relações, tudo fica complicado. Olá, aqui é o Apenas Eu, e hoje quero conversar com vocês sobre algo que talvez você esteja evitando ou tentando entender há muito tempo: finais de ciclo. Sabe quando alguma coisa acaba, mas dentro de você parece que ainda não terminou? Hoje a gente vai falar sobre isso. Existe algo interessante na forma como o nosso cérebro lida com finais. Na psicologia, alguns estudos mostram que o cérebro tende a tentar entender perdas, seja ela de pessoas, fases ou até de versões de nós mesmos, de forma muito parecida com o luto. Não é só seguir em frente, tudo é um processo. A gente tenta entender, tenta reorganizar, tenta dar sentido. E aí entra um ponto importante. O nosso cérebro não gosta de coisas inacabadas. Existe até um conceito que fala que a gente tende a lembrar mais daquilo que não concluiu. Ou seja, aquilo que não teve um fim claro fica ecoando. Talvez seja por isso que certos finais doam tanto, porque no fundo eles não parecem finais. E para quem pensa demais, isso pesa ainda mais, porque a gente não só sente, a gente revisita. A gente volta nas conversas, nos detalhes, em nós e si. E principalmente a gente sente uma necessidade quase urgente de fechar, de ter uma última conversa, de explicar mais uma vez, de entender o que aconteceu. Como se com as palavras certas a dor fosse finalmente fazer sentido. Mas nem todo ciclo termina com a explicação. Nem todo fim vem com um ponto final. Às vezes ele termina com reticência e isso incomoda muito. Porque a gente foi ensinado que tudo precisa de lógica, de conclusão, de resposta. Só que a vida não funciona assim. Tem ciclos que acabam no silêncio, tem relações que simplesmente se dissolvem. E o mais difícil, tem versões da gente que ficam para trás sem despedida. Isso é algo complicado mesmo, porque finais de ciclo tendem a nos machucar muito. Talvez o problema não seja o fim, talvez seja a forma como a gente enxerga ele. A gente costuma tratar finais como perdas absolutas, como se algo estivesse sendo arrancado da gente. Mas se alguns finais forem, na verdade, espaços sendo abertos, pensa aqui comigo. Se tudo continuasse, se nada terminasse, não existiria espaço para nada novo, nem pessoas, nem fases, nem crescimento. O fim de um ciclo, por mais doloroso que seja, também é um tipo de reorganização. É a vida dizendo: isso aqui já foi tudo o que podia ser. Mesmo a gente tendo essa consciência, trazendo um ponto próprio, ainda assim é bem complicado ter esses finais de ciclo. Não importa qual seja, como nós estamos vendo, pessoal, de crescimento próprio ou com relação à pessoa, coisas ou lugares, tudo isso é doloroso. E mais para frente vou trazer até um subtema sobre isso.
finais e ciclos de algo que na realidade não aconteceu como a gente imaginou. A gente botou expectativa além da realidade. Esse é um próximo tema no futuro. Então, continuando. E talvez aceitar o final não seja sobre entender tudo, mas sobre respeitar o que foi vivido, sem precisar reabrir, sem precisar insistir. Só reconhecer: isso existiu, isso importou e agora terminou. E tudo bem se ainda doer um pouco. Alguns ciclos não acabam de uma vez. Eles vão se encerrando aos poucos dentro da gente. Mas enquanto isso, a vida continua abrindo portas, mesmo que no começo a gente ainda esteja olhando para que se fechou. Eu sou apenas eu. Se você estiver passando por um fim agora, talvez não seja só um fim, talvez seja um recomeço disfarçado ou um novo começo. Passando para lembrar que esse podcast não substitui um acompanhamento psicológico. Se você precisa de ajuda, busque-o. Um acompanhamento mais rápido possível. Aqui são apenas conversas informais. Até a próxima!